Vamos falar hoje sobre mulheres na contabilidade. Como é que você tá? Tudo bom? Eu sou a Fanny, aqui da Design de Carreira. Sejam todos muito bem-vindos, todas e todes. Vou começar aqui, Hoje a gente vai conversar com a nossa mulher contadora, Mônica Lima. Seja bem-vinda, Mônica. Já chegou por aqui. O nosso bate-papo de hoje. Boa tarde! Boa tarde! Como é que você tá, Pincel? Eu estou bem, e você? Tá falando de qual cidade agora? Que você é a mulher que viaja. Não, estou em Itabaiana mesmo. Itabaiana. Itabaiana. Itabaiana City. Pois é, Itabaiana City, isso mesmo. Que maravilha! Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Me conte aí, como é que tá a expectativa para essa live? Bem, né? É algo novo, né? Mas eu acredito que é a primeira live? É a primeira live. Então, estreando aí em grande estilo, né? Duas mulheres, né? No mês das mulheres. Isso então, aí. Eu acredito que será muito boa. Até porque eu acredito que a gente vem falar da gente, vem falar das nossas vivências, do que a gente realmente tem feito nesse momento, na nossa carreira. Então, e passar um pouco, né, do que a gente conhece, aprender também, né, umas com as outras. Eu acho que esse é o grande objetivo. E espero que essa seja a primeira de muitas. Eu estou aqui aproveitando para convidar as pessoas aqui para nossa live. Com certeza é um tema muito relevante. Até teve hoje meu companheiro perguntou, mas aí, só tem live de mulher, não tem homem não nessas lives? Tem, calma. Sua hora dele vai chegar. Todas as pessoas são bem-vindas por aqui. Com certeza. Na verdade, é a oportunidade que a gente está tendo de trazer esse assunto mais para frente, né? Já que nós estamos aí finalizando o mês de março, um mês em que a gente acaba reforçando a importância da equidade, né? No mercado de trabalho, da mulher ocupando todos os espaços. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Por quê? O que é que eu entendi, né? Que a gente cria muito estereótipo do que é uma determinada carreira, né? A pessoa se forma para contabilidade e aí às vezes não se encontra naquela área ou limita a contabilidade apenas a uma área específica, Isso. né? Então, acho que você tem aí 20 anos de contabilidade, né? Isso. Tem uma formação. Eu queria que você se apresentasse um pouco sobre sua trajetória, sua formação. E aí a gente vai conduzindo esse bate-papo aqui, tá bom, Mônica? Ok. Bem, como você colocou, né, tenho 20 anos, estou na contabilidade. Na verdade, comecei como vendedora de loja, amava assim o que eu fazia, foi minha primeira oportunidade, então isso para mim foi fantástico, porque eu tirei vários aprendizados de lá, aonde eu levo para minha vida até hoje. Então, eu acredito que o nosso primeiro emprego, ele é fundamental, né? Aquela pessoa que realmente dá a mão para que você ingresse depois e se descubra no seu cenário aí. Depois passei para o âmbito também trabalhando num atacadista, onde eu aprendi muita coisa. Foi quando a contabilidade começou a entrar um pouco na minha vida. Por quê? Porque eu emitia notas, trabalhava com coisas financeiras, coisas de banco, e aí foi conhecendo. E as coisas não são por acaso, né? Acho que as coisas acontecem no momento certo, quando tem que ser. E chegou um momento que tinha acabado o meu ciclo ali e que eu pedi uma oportunidade onde hoje eu estou, né? Que foi com o Marcos, né? Que é na Marcos Contabilidade aqui em Itabaiana. E aí eu pedi a ele uma oportunidade e naquele momento eu recebi um não. E isso é dolorido pra gente ouvir um não, né? Mas tinha um porquê, né? Na verdade, ele teve todo um cuidado mesmo referente a isso. Mas chegou um momento que aí eu insisti novamente e ele disse, rapaz, essa menina acho que pode ser que dê aqui pro negócio. E só que eu não era formada em contabilidade, eu não tinha formação nenhuma e até eu me assustei, né, quando eu fui entrar para a contabilidade. Então, quando eu entrei e aí ele me convidou, eu fui para o setor fiscal, né, a contabilidade ela é separada, aí, vamos dizer, por setores, né, setor fiscal, departamento pessoal e contábil, e eu fui no departamento fiscal. E quando eu cheguei, que me deparei com tudo aquilo, eu disse, meu Deus, onde foi que eu vim me meter? Sabe quando você está na sua zona de conforto total e você vai para outra que precisa dar uma reviravolta?
Foi isso que aconteceu comigo. Eu acredito que acontece com a maioria das pessoas quando realmente sai daquela sua zona de conforto. Nós estamos falando de qual idade? Quando foi que isso aconteceu? Só para isso situar. Isso aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás, né? Eu tinha ali 26 anos, por aí, né? 25 para 26. Então eu tava ali, né? Tinha acabado de casar, né? Já tava com filho, enfim. Então foi uma reviravolta mesmo. Mas deu certo. Chorei, esperneei. Né? Você começou a experimentar antes de entrar na universidade? E isso antes, até porque eu vim, e aí o que acontece? Como é um setor fiscal que não precisa de tanta técnica, vamos dizer assim, a técnica contábil em si, eu poderia ser ali uma assistente, e foi assim que foi, então o pessoal que estava nos escritórios me ensinaram muita coisa. Então muita gente passou por minha vida e me ensinou bastante. Então eu fui aprendendo isso, e aí chegou um dado momento que Marcos também junto veio passando os conhecimentos dele, só que chegou um momento que foi crucial, que eu tive que optar se eu iria fazer a universidade ou não. Por quê? Porque existe uma coisa que, por mais que você tenha um conhecimento, eu já estava há muito tempo, só que quando eu chegava nos clientes, ou ia para algum evento, alguma coisa, a pessoa perguntava, você é contadora? Né? Como é que você está e tal? E era como se tivesse uma cobrança que eu tivesse essa formação. E eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer. Por mais que eu sabia o que eu estava falando de ICMS, ISS, as coisas realmente que era cabível e que tinha fundamento e que realmente eu sabia do que estava falando, que eu estudava para aquilo, mas para o setor fiscal específico eu não precisava ter uma formação, mas o meio me fez com que eu tivesse essa formação. E aí foi quando eu disse, eu vou fazer. E aí até Marco disse, rapaz, você vai fazer, mas assim, você não precisa. Aí eu disse, não, eu vou fazer. E aí ele disse assim, você é mais para a área de administração. E aí, não, eu vou fazer, porque eu gastava muita energia na hora que eu chegava nos clientes para mostrar que eu sabia algo, entende? Então isso me dava uma canseira, e isso me deixava muito triste também. Então eu sempre quis estudar, eu sempre gostei, e aí eu fui. E aí passei pela universidade e tal, agregou bastante mesmo, porque foi um momento onde eu pude escolher, vamos dizer assim, o setor realmente que eu iria seguir. Mas assim, eu sou apaixonada pelo setor fiscal, gosto da loucura do ICMS mesmo, não tem para onde correr. Fiquei um período na parte contábil, mas não me identifiquei 100% ali. Mas a gente como contadora, a gente tem ali, eu digo que é como medicina, né? Então a gente tem as áreas onde a gente vai definir o melhor caminho a seguir. E assim eu gosto realmente de estar com o cliente, olhar o que ele tem, ver ali as soluções que pode seguir e aí vai, né? Raquel dizendo aí que eu amo o DP, eu amo também, Raquel, o DP, né? Raquel tá aqui rasgando elogios pra você. Não é? Raquel já entrou aqui, Luciane, seja bem-vinda. Aliás, todos vocês sejam muito, muito bem-vindos aqui na nossa live. Eu vou fazer uma pergunta agora. Sim. Você já foi falando um pouquinho sobre como que foi a escolha, né? Então ela foi muito mais... Você se sentiu atraída pela área, né? Começou a experimentar na prática. Falou, olha, eu acho que eu me dou bem com isso aqui, eu acho que eu consigo, né, desenrolar isso aqui bem. E aí você se deu a oportunidade de explorar essa sua aptidão. Digamos que foi assim que aconteceu com isso você. Mesmo. Na maioria das vezes, quando a gente está buscando uma profissão, não é assim que acontece. Né? A gente termina o ensino médio e aí fica ali, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou escolher? E muitas das vezes, essas escolhas elas não seguem apenas as nossas aptidões. Aliás, apenas 30% das pessoas que tiveram um sonho de infância, falam assim, eu quero ser tal coisa quando crescer, de fato são, né? Tem uma coisa que falam isso, seguem aquele caminho. Até porque, na maioria das vezes também, esses sonhos, esses objetivos que a gente tem quando é criança, tem muita influência também dos adultos ao nosso redor, né? Verdade. Então, por exemplo, do meio onde você cresceu, as pessoas que você teve acesso, né? Então, como é que uma criança que nunca teve acesso, por exemplo, a tecnologia vai pensar em ser desenvolvedor de tecnologia? Não tem como, né? Então, assim, é muito dessas questões. Então, que bom que teve a oportunidade de experimentar na prática para vivenciar isso. Eu sempre defendo muito aqui na Design da Carreira que não tem como
você escolher um caminho, assim, ficar na dúvida, falar, eu não sei qual caminho escolher, tem vários. E aí você não escolhe porque você fica na dúvida do que você tem que escolher. A experimentação, a prática, ela é necessária, porque senão você nunca vai saber se aquilo é para você ou não. E outra, e ainda tem outra etapa também, Mônica, que é a etapa do se dedicar. Porque a gente não consegue saber se a gente vai gostar de algo, se a gente vai se dar bem em alguma coisa, se a gente não se dedicar para aprender aquilo com profundidade. Né? É uma longa carreira, é um período que você tem que estudar, que você tem que se dedicar mesmo, se doar para ver realmente aquilo mesmo. Tá certo. Né? Então, o amor por aquilo que a gente faz, não tem aquele ditado que fala assim, olha, não amo o que faço, mas faço o que amo, né? Assim, isso mesmo. Não, eu acho que é mais ou menos assim, né? Não faço o que amo, mas amo o que faço. Né? Assim, não tem um ditado que fala assim. Sim. Porque na maioria das vezes a gente se apaixona pelo nosso esforço. A gente se apaixona pela nossa dedicação. E você teve um match aí com a contabilidade, né? Que ela te conquistou. Mas você não se limitou à contabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Mas agora, dada essa introdução aqui, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Shirley, seja bem-vinda. Hoje, como mulher, né, dentro desse cenário, a gente sabe que hoje a mulher ela já ocupa o mercado de contabilidade, e tem muita mulher no mercado de contabilidade hoje, que era praticamente só ocupado por homens, né? Tem uma estatística que fala que tem 43% da força de trabalho da contabilidade feminina hoje. Como é para você atuar dentro da contabilidade sendo mulher? Você atribui esses desafios que você tem de ter que provar o seu valor, de ter que provar que você sabe ao ser mulher, quando você olha por isso? Será que se fosse um homem ia ter essa mesma contestação que teve a você lá atrás, né? Ou se não tem nada a ver com isso? Então a minha pergunta é, quais são os principais desafios que você enfrentou por ser mulher no mercado de contabilidade? Eu acredito que, Fanny, claro que, principalmente lá atrás, né? Isso ele era muito mais, o pessoal olhava com outros olhos, vamos dizer assim. Hoje ainda já é melhor, sim, mas realmente essa questão de se desafiar, de mostrar que sabe, que entende do assunto. Por quê? Porque às vezes você chega em um meio, principalmente nas empresas, e a grande maioria são homens. E você chega de mulher e você tem que se impor no sentido de mostrar, de falar de igual para igual, para eles ouvirem a gente. A gente precisa, eles precisam buscar algo para que realmente eles ouçam a gente. Claro que depois, com uma construção, isso é fácil, porque eles já sabem que você entende, mas o desafio maior é buscar a atenção deles, entender, né, não só dos homens, mas também de algumas mulheres. Eu acredito que em todo ambiente, em todo lugar que você está, a gente, por ser mulher, tipo, como você vai, o que é que eles vão olhar, né? Claro que tem a questão ainda da questão, vamos dizer assim, que eu nunca passei por isso, né? Mas tem a questão de assédio, tem a questão de como você vai vestida, de como você vai isso, vai aquilo, porque isso vale muito. Você não está ali para mostrar você, o seu corpo, mas você está para mostrar a pessoa que você é e que você tem a passar. E isso é o que vale. Mas assim, a contabilidade, eu acredito que eu tive algo muito diferente de outras pessoas. E o que é que eu posso dizer? Por mais que estou numa empresa onde foi construída por um homem, mas esse homem, desde o início, ele valorizou muito as mulheres. É tanto que a empresa que eu trabalho hoje, ela é composta de muito mais mulheres do que homens. Então, isso mesmo. Então, assim, isso se torna mais fácil, porque isso acaba fazendo parte da cultura. É tanto que antes a gente não tinha homens na empresa, era só mulheres. E por quê? Porque realmente ele via que a gente tinha um grande potencial para isso. E como também a mulher tem a delicadeza, né, nos detalhes, nas coisas que são passadas, né, as atenções que o homem também tem, né, mas a mulher é a delicadeza, é o lado feminino que aflora. Então, assim, a gente tem que dosar isso muito bem no dia a dia também. Então, assim, é difícil, sim, mas não é impossível de entrar no ramo da contabilidade, né, como um todo. É um contexto geral, digamos assim. Isso. Você falando isso, sobre a questão de se impor e precisar mostrar que sabe mais, isso não é, estudando um pouco mais a fundo, isso acaba não sendo uma característica apenas das mulheres, né, digamos assim. A gente tem ali todos os grupos minoritários que passam por isso.
Então, gays, né? Enfim, todo o LGBTQIA passa por isso muito, né? Tem dificuldade de se colocar no mercado, de ter aceitação, de ter espaço, oportunidade. Né? A gente está falando sobre um lugar que as pessoas elas têm que se provar muito mais para que elas tenham a mesma oportunidade. Então, exatamente. É uma questão que a gente precisa discutir bastante, por isso que a gente está aqui, né, hoje falando principalmente com as mulheres, mas esse discurso esse debate ele precisa ser ampliado para todas essas esferas que a gente citou aqui. Então, se a gente, por exemplo, pensar em como uma pessoa trans passa dificuldade para, por exemplo, conseguir uma oportunidade sendo quem ela é no mercado, sem ter que se negar da sua própria identidade, né? Passa muita coisa, né? Então, assim, ter empresas, ter líderes que conseguem ter essa visão, né, de que essas pessoas precisam ser integradas, que elas têm muito para contribuir, né? Nós mulheres, como você falou, temos uma capacidade de integrar o racional e o emocional de uma forma diferente dos homens, né? Então a gente tem ali, eles são maravilhosos, adoro trabalhar com eles, mas a gente tem ali algumas características próprias mesmo que é das mulheres que vêm para acrescentar, né? Na verdade, como você disse, unindo o outro para que pelo bem comum, né? E então assim, na contabilidade é aquela coisa tipo, vai ter aquele homem que é mais nerd, né? Vai ter aquele homem que ama matemática, que tá ali e tal. Aí a mulher, ela já olha os detalhes, né? Já olha, por exemplo, o balanço, aí diz, não, mas isso aqui tá desse jeito, poderia ser de outro. Aí ele vai, ele rebate. Tem a beleza também, né? O belo, né? De querer fazer uma coisa bonita, né? Exatamente. Então, você vai fazer uma apresentação. Muitos homens, às vezes, vai numa apresentação, vai mostrar uma apresentação mais simples e tal. Mulher mais não, vamos fazer desse jeito, isso aqui vai ficar melhor, vai ter isso. Então, realmente, é esse toque feminino, diante de todo o estudo que você tem da sua vida e você leva para agregar. E aí, juntando isso com os homens, que também são fantásticos, né? E qualquer outra pessoa, por exemplo, você falando aí dos LGBT, do pessoal, né, que é trans. Então, assim, na nossa empresa a gente também tem essa questão, sabe? Dessa questão de inclusão, independente disso. Nós temos, sim, homossexuais, nós temos uma pessoa que é trans, já tivemos outras pessoas que trabalham com a gente. Assim, a gente tem um olhar também para a pessoa que dá a primeira oportunidade do primeiro emprego. Porque é muito fácil você querer uma pessoa que já tem experiência em contabilidade. Mas quem vai lhe dar essa oportunidade? Quem vai ensinar você? Então, assim, quando você falou aí da infância, lá de trás, o que eu queria, então, lá atrás, que você me remeteu aí, eu pensava muito em ser professora. É tanto que eu tenho licenciatura em História também. E isso foi muito bom para a minha vida de contabilidade. Então, sua primeira faculdade foi em História? Foi em História. Menina! Foi interessante. Isso, então, e eu gosto de ensinar, realmente, entendeu? Então, isso é a minha veia mesmo de ensinar, de passar à frente, de estar ali. Então, quando eu estava no setor fiscal, ali à frente mesmo, na coordenação, passava por mim, já passou várias pessoas errando, acertando, porque a gente está ali no dia a dia, não é só ensinar, né? É todo um contexto, mas isso agrega muito também para a gente no dia a dia. Então, como você disse, tem a contabilidade em si, mas fora isso, tem várias ramificações dentro da contabilidade que pode ser acrescida. Olha, você falando sobre isso, na neurociência, né, a gente tem a forma como o nosso cérebro ele funciona, ela fala um pouco sobre isso, e fala que às vezes a gente pode utilizar, dependendo da nossa personalidade, nosso histórico, usar mais um lado do cérebro do que o outro, né? Então, é muito interessante porque os homens, eles tendem a usar mais o lado racional do cérebro, né? Eles são mais racionais, a gente acaba sendo mais emocional, é onde tem ali a criatividade. Então, é muito interessante que isso é treinável também, né? A gente, por exemplo, homens, quando eles convivem mais com mulheres, eles tendem a desenvolver mais esse lado. E a gente também, quando se lida mais com os homens, tendem a usar mais o outro lado. Dependendo da nossa idade, também o momento da nossa vida. Então, tudo vai ali permeando esse caminho, né? Verdade. E eu fiz um teste há um tempo atrás, Mônica, essa é uma curiosidade. Na época que eu fazia engenharia, porque eu também vim da engenharia, né? E eu
na época era gerente de fábrica, estava passando por uma transição interna dentro da organização. E tive o apoio de uma coach para fazer o meu processo de transição de carreira, porque eu tinha assumido a liderança da fábrica com 23 anos, então eu tinha ali 40 homens para gerenciar, pessoas que tinham a idade de ser meus pais, então foi um desafio gigantesco. E aí eu te contei com uma mulher incrível, que é a Vera Tindó, né, que é uma coach, uma mulher maravilhosa, experiente pra caramba, e ela fez alguns testes, assim, para entender como era o meu comportamento, como é que eu pensava, para poder me ajudar. E dentro desses testes, ela fez o teste sobre a forma como o meu cérebro funcionava, né? E o meu cérebro, ele era próprio de uma mulher, né, obviamente, mas ele tinha uma tendência a ser muito mais racional. Olha que interessante. É verdade. Eu refiz esse teste ontem e hoje o meu cérebro ele funciona muito mais do lado emocional. Então ele continua tendo um nível de racionalidade um pouco maior do que as mulheres. Sim. Que tem na média. Mas ele já tende muito mais para o emocional. Eu achei muito incrível isso, como a gente tem essa capacidade de se mudando, né? Se desenvolvendo ali, se adaptando e mudando. Essa questão da mudança é aquela coisa, não ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então a gente tem que estar em movimento, tem que ir evoluindo o tempo todo. E aí você mesmo já fez um teste e viu a diferença. Então, realmente... Esse teste a gente vai aplicar no design de carreira, né? A gente vai fazer ele hoje para as pessoas que se inscreveram. A gente vai falar um pouquinho sobre neuroplasticidade, sobre mentalidade de crescimento e entender como que a nossa cabeça funciona, se a gente tem uma mentalidade mais fixa, se é mais de crescimento, se a gente se adapta com facilidade, né? Então, como que isso é possível de ser desenvolvido? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fica aí a curiosidade para quem quiser se inscrever. Isso é bom para a gente ir aprendendo e acaba se descobrindo também. Exatamente. Então, vou perguntar, o que é que te inspira a continuar inovando, mesmo no ambiente que... Não no ambiente que você trabalha, mas no ambiente com quem você interage, ser predominantemente masculino? O que te inspira a continuar inovando dentro desse segmento? Então, Fanny, eu acredito que o mundo faz com que a gente fique o tempo todo nessa questão de se inovar, de mudar. Por quê? Porque senão você fica estagnado. Então, aqui eu acredito que independe de onde você esteja, o que você esteja fazendo, a profissão que você esteja, se a gente não estiver pensando nas coisas que estão acontecendo, seja a inovação tecnológica, a noção da contabilidade, então eu vim de um momento onde eu passei por várias coisas e hoje eu olho um cenário... Várias fases, né? E aí, assim, quando surgiu várias coisas, eu disse, como é que vai ser? Vai facilitar ainda mais a nossa vida, vai ser maravilhoso e tal, vamos ter mais tempo para trabalhar junto ao cliente. Só que na prática não é assim. Por quê? Porque é aquela coisa do cuidado. Você não pode confiar só na máquina. Você tem que ir lá, você tem que conferir os dados, tem que ver se está ok, você tem que ser mais analista. Então, você usa a tecnologia, você se inova, você participando de treinamentos, você se conhecendo também. Então, assim, pode dizer. Eu soube que a contabilidade vai acabar, vai ser extinta pelas máquinas, é verdade? Não, assim, olha, eu acredito que isso aí é a coisa mais difícil de ter, porque tem uma coisa que não vai se substituir, que é você estar próximo do outro para discutir algumas coisas. Agora, a tecnologia vai ajudar muito a gente e ajuda, sim. Aqueles serviços repetitivos, aqueles serviços rotineiros que não faz sentido a gente estar fazendo, né? Coisas que eu fazia lá atrás e hoje eu olho, meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? E hoje já tem, tipo, robôs, tem inteligência artificial, tem coisas que vão lá e já tira tudo de uma vez. A gente ficou para quê? Para justamente analisar, a gente fazer o que a contabilidade pede mesmo, né? A contabilidade, ela tem uma formação, vamos dizer, de cuidar, de gerir e ajudar nas tomadas de decisões dos empresários. Então, a gente vai realmente fazer isso. Por isso que não vai acabar. Ela vai unir a inovação das tecnologias, das pessoas. Agora, o que é que acontece? Muitas coisas e a mentalidade das pessoas tem que mudar. Porque se você andar por esse Nordeste, por Sergipe, que é menor, vamos dizer assim, Fanny, tem assim, muita coisa, muita contabilidade que ainda pensa muito limitado, pensa muito pequeno. Então, tem campo para todo mundo, sabe? Se formou uma grande turma e está aí abrindo seu escritório de contabilidade, maravilha, porque tem campo para isso.
Então, não é uma competição, aquela coisa desgarrada, sabe? Mas é aquela coisa que cada um vai se especializar em uma coisa, cada um vai ser melhor naquilo, vai fazer um serviço com maestria, vai inovar em algo, e um vai complementando o outro. Levanta a mão. Não é? Então, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando na contabilidade, qual seria esse conselho? Olha, o conselho seria: estude muito, ouça as pessoas, porque o que é que acontece? Quando você estuda e você sabe realmente aquilo, então você sabe onde você quer chegar. Você definir um nicho que você quer, né? Eu quero um nicho do comércio, eu quero um nicho do serviço, eu quero da indústria. Sabe aquele ditado que quem muito quer nada tem? Então a gente até pode ter, sim, nós temos vários clientes também, e isso é muito bom, mas existem as especialidades. E aí dentro de cada área vai ter os especialistas, vai ter aquelas pessoas ao qual lidam daquela área. Então, estude o que você quer, veja o ramo que você quer realmente seguir, faça com maestria, ouça os seus clientes, porque muitas vezes os clientes, eles botam uma coisa como uma coisa assim, surreal, mas às vezes é um detalhe, é uma coisa que se a gente ouvir, a gente vai ter a saída, a gente vai conseguir que ele pague menos impostos de uma maneira que seja saudável, que não vai ter problema para ele, que vai deixar ele dormir. A gente já teve clientes que dizem, meu Deus, eu estou sem dormir, eu só sem saber o que fazer, eu estou com esses problemas, então posso a cabecinha no travesseiro, você vai dormir. Claro que às vezes não é da noite para o dia, é uma construção, mas se a pessoa quer, então quem está entrando realmente no mercado agora é olhar para esse cenário, um cenário novo, dessa inovação, da tecnologia, mas não esquecer que diante disso tudo, tem os clientes que são a peça primordial de tudo. E estudar. O tempo todo, viu? É o tempo todo. Você estuda, daqui a pouco mudou uma lei, aí vem o governo, aí muda tudo, aí vem a questão agora de reforma tributária. Então, assim, todo mundo que está entrando nesse cenário agora vai pegar uma nova fase, que é da reforma tributária. Então, vai ser algo fantástico, com várias oportunidades. Quem puder e quem quiser realmente se especializar nisso, vai ser um grande diferencial, pode ter certeza. Isso vai fazer a grande Fabrício diferença. Chegou aqui, seja bem-vindo, Fabrício. Olha só, que legal. Isso que você falou é muito interessante, porque assim, quem está começando, geralmente qualquer começo tem ali uma grande insegurança, né? Exato. Você está começando, então você vai tatear do terreno, você vai ver, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui, né? Com quem eu sou, para onde vou. E fica aquela insegurança dos caminhos que a gente vai, de fato, trilhar, daquilo que vai dar certo, o que não vai dar certo, onde é que a gente vai investir o nosso tempo. E isso que você falou de se qualificar é muito importante para trazer segurança na atuação. Exato. Eu percebo que a gente fica muito inseguro quando a gente geralmente não está munido das informações que a gente considera suficiente para arriscar. Só que existe um adendo muito importante, principalmente para as mulheres, viu, Mônica? Que tem a super mania, vamos dizer assim, uma construção social, não se chama mania não, porque isso foi construído, né? De fazer com que a gente se pense e se sinta sempre menor, né? De achar que a gente não é boa o suficiente para dar tal passo. A gente sempre tem que se preparar muito mais para poder, por exemplo, arriscar fazer uma proposta para um cliente, para ir pleitear uma vaga de emprego. Por exemplo, a mulher, historicamente, se ela não cumprir ali com pelo menos 90% dos requisitos da vaga, ela não vai se candidatar. Os homens se candidatam 70% mais a essas vagas do que as mulheres. Então, assim, eles são mais confiantes, digamos assim. Então, a autoconfiança para a mulher é um desafio que eu acredito sim que o estudo ele vai trazer um pouco desse empoderamento para que ela consiga ali ganhar um pouco mais de confiança, né? E o que você falou também, eu achei muito boa a dica que você falou, de escolher uma área, né? Para você se destacar, porque diante de todo o mercado, vai ser muito difícil no começo ser bom em tudo. Exatamente. No entanto, provavelmente você vai receber de tudo como oportunidade. No começo você não vai conseguir filtrar muito as oportunidades, né? No entanto, você tem que já ir entendendo com a experimentação, né? Aquilo que você consegue lidar com mais facilidade. E aí entra também a questão da oportunidade do mercado, né?
Como é que você vê o mercado hoje e quais são as oportunidades que você enxerga nesse mercado hoje para que as pessoas elas possam trilhar, crescer, investir, para quem está começando? Então, é um mercado realmente muito amplo e tem bastante oportunidades. Só que o que é que acontece? Primeiro, realmente, é aquela coisa de você se conhecer, mas são oportunidades que tudo não tem jeito. É de você estudar, se desenvolver. Por quê? Porque tem ramo de consultoria, que pode ir pelo ramo da contabilidade. Aí tem a parte contábil. Aí quando você chega, tem a parte de departamento pessoal, que você pode trabalhar com recursos humanos. Você pode trabalhar na parte da gestão. Então, assim, são N situações que podem acontecer dentro do ramo da contabilidade. Então, por isso que é bom você realmente olhar para ele e dizer, beleza, como você disse, eu vou olhar, a princípio eu não tenho como escolher, vou pegar tudo, mas existem várias oportunidades que aí é onde acontece, onde você tem mais habilidade. Você tem que ficar atento, por isso que é necessário você se conhecer, conhecer a sua equipe, para que você saiba o que fazer e aonde você quer chegar. Então, a princípio, realmente é aquela coisa. Realmente é o começo, você está pegando tudo e tal, mas aí você vai se especializar, você vai estudar, vai ouvir os seus clientes, vai ouvir a sua equipe. Se não tiver uma equipe gigantesca, você vai ter uma pessoa ou duas, ou até mesmo se for você, sozinha. Mas o que é aquilo que você gosta mais de fazer? O que é aquilo que lhe dá um potencial para você conversar com qualquer pessoa e lhe dar um destaque? Então, assim, aí isso pronto, isso é a cereja do bolo. Porque é onde você vê, epa, aqui é o meu lugar. Então é aqui, por aqui que eu vou seguir. Muito bacana. Se a gente fosse parar para pensar dessa sua trajetória, da história, vendas e contabilidade, e agora, né, indo para um outro caminho que a gente já vai revelar, né, Mônica? Chama lá para frente. Como é que você enxerga, então, vendas nesse cenário? Você acredita que vendas, para ser um bom vendedor, a pessoa tem que nascer vendedor? Você acredita que é possível aprender sobre a habilidade de vendas? E quão importante é vendas dentro da contabilidade? Como é que você enxerga isso? Então, assim, na verdade, eu nunca me vi vendendo. As pessoas olhavam para mim e diziam que sim. Apesar de eu ter vindo da venda, né, porque eu era vendedora e tal, e gostava e vendia muito. Se fosse na época de hoje que ganhava um monte de comissão, eu acho que eu era muito bem, viu? Daria bem mesmo. E aí, quando eu vou para a contabilidade, as pessoas olham para mim e dizem, não, mas você consegue fechar um negócio, você consegue ver e mostrar porque aquela pessoa pode pagar um pouco a mais, mostrando o nosso valor, né? E eu, realmente, assim, eu não me via, e às vezes o que acontece? Eu ficava com muito receio de como o outro iria me olhar fazendo aquela negociação. No pós-venda, sabe? Se ele ia me olhar, porque às vezes a gente fica com receio de desagradar, né, e tal. E aí, assim, na contabilidade não tem jeito. Eu acho que, como em qualquer outras coisas, as vendas estão totalmente ali. E eu acredito que eu nasci, sim, com alguma coisa boa ali, que até meus testes comportamentais aí, essas coisas já mostram meu cenáriozinho ali para vendas, então realmente agora eu já estou convicta disso, né? Mas volta de novo para estudar, né? Eu fiz um treinamento de vendas, já tinha feito alguns, recentemente também a gente fez também. Então é uma coisa que algumas pessoas nascem sim com essa aptidão, mas também ela pode ser construída, só é a pessoa querer. E na contabilidade não tem como. Como é que você vai vender um serviço? Como é que você vai mostrar àquela pessoa que você vai chegar e vai dizer, olha, tá, eu não vai esperar cair do céu? Né? Então, vai ter um momento de prospecção, né? Vai ter as suas técnicas de vendas, vai ter, porque às vezes é natural. Para algumas pessoas é mais doloroso, mas para outros não. Então, eu acredito sim que tem pessoas que já nascem, mas ao mesmo tempo também podem ser construídas, às vezes, e que é primordial na contabilidade. Até porque o talento ele é importante, mas o esforço ele garante a excelência, né? O esforçado e o constante, às vezes, ele consegue muito mais sucesso do que apenas o talentoso, porque às vezes quem é talentoso demais se acomoda muito, né? Mas eu não digo, olha, eu sou esforçada. Eu não sou assim essa coisa, eu sou esforçada nas coisas que eu faço, eu tento o máximo, assim, faço mesmo, tento fazer bem feito.
e vou até o final. Às vezes a gente se frustra em algumas, por exemplo, tem algumas negociações que eu vou fazer, eu tenho uma droga, não era para ser assim, ou então eu fiz errado e não era, e eu já me chateei, já chorei, já fiquei chateada. Tem outros dias também que eu digo, para conseguir, sabe? E você tem que se automotivar o tempo todo, né? Mas assim, não é fácil. Não é, mas também não é impossível. A conclusão é, tem que aprender a vender, é importante saber vender. Tem que aprender, senão não vai vender o serviço contábil, né? Tem que vender junto o serviço contábil. Não é só bom e o serviço ficar lá parado. Não, tem que vender. Tem que botar pra muitas vezes quem está começando e que não começa, por exemplo, trabalhando em um escritório, tem que ser o próprio vendedor do seu serviço, né? Então o desafio ele acaba sendo ainda maior, né? E a gente começa a vender ali para os parentes, para o que está começando, né? Parentes, amigos e tal. E aí começa, você olha, tá bem. Mas daqui a pouco, você mesmo tem que ir atrás. Você tem que ver como é que você vai fazer, né? Então realmente é primordial, tem que vender. Olha, a loja JF Marto fala que o esforço realmente gera permanência e sucesso. Isso aí. E aí, falando um pouquinho sobre liderança, que é um assunto que você ama, que eu sei, algum passarinho me contou aqui. Me fala, o que você acha que falta para termos mais mulheres na liderança? Ai, Fana, assim, é uma pergunta um pouco difícil de dizer, mas eu acredito que, primeiro, é as pessoas e quem está na linha de frente não imaginar que a mulher é esse sexo frágil. Porque as pessoas imaginam que quem está na liderança tem que ser aquela coisa mais rude, né? Tem que ser aquela coisa a ferro e fogo. E não é assim, né? Hoje em dia, realmente, a gente precisa ali equalizar isso e saber como isso vai ser feito. Então, assim, as mulheres, eu acredito que se quem tiver na linha de frente e olhar, é tanto que hoje a gente tem grandes lideranças, né? Vendo aí, tipo, a mulher do Luísa Trajano, né? A gente tem grandes pessoas, assim, que estão na linha de frente, que são grandes profissionais. Então, é olhar para essas mulheres e dizer, o que ela pode me dar mais? O que é que ela tem de diferente? Eu acredito que se olhar para a gente, não só como aquela mulher, né, do sexo frágil, ou aquela mulher que tem outras coisas aí, Fábio. O professor já está aqui, ó. Bem-vindo, professor. Pois bem-vindo. Então, assim, eu acredito que dê esse espaço mesmo para a gente mostrar o que a gente tem de melhor. Porque se a gente analisar, todo mundo é líder. A gente é líder na nossa casa, né? Se você estiver participando de qualquer outro ambiente, dependendo, uma hora ou outra, você vai dar algum pitaco, alguma coisa. Então, a gente é líder, tem que ser líder de nós mesmos. Então, a gente acaba tendo esse prazer. Agora, sim, tem pessoas que querem ficar mais quietinho, quer ficar ali, tá tudo bem, não tem problema. Mas aqueles que têm aptidão, acho que falta as empresas olharem, ter esse olhar para também dizer quem é essa pessoa que realmente é líder. Porque, às vezes, também a pessoa está no lugar errado. A pessoa, às vezes, é um líder, mas não era para estar ali. Era para liderar outra coisa. Já tive casos de convidar alguém para ser líder, essa pessoa aceitou, e depois ela viu que não era aquilo que ela queria. Mas é incrível como ela só não está na linha de frente, Fanny, mas ela faz isso com uma maestria tão grande no dia a dia que ela nem percebe. Mas a primeira pessoa tem que querer também. Olha, então, esse querer que você citou aí é uma coisa muito importante. Eu estava lendo um livro e lá ele trazia uma pesquisa que o autor fez sobre liderança nas empresas. E falando que mais de 40% das pessoas que entravam para a liderança, elas entraram lá de paraquedas. Elas não tiveram nenhum tipo de formação para talento. E lendo um relatório agora sobre carreira, que é feito uma pesquisa que a Companhia de Talentos faz, que é aquela empresa que faz a pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, né? Sim. Ela faz uma pesquisa anual já há mais de 20 anos e ela trouxe um dado muito interessante sobre o nível de confiança que os jovens estão tendo nas suas lideranças diretas. E mais de 83% das pessoas que responderam falaram que não confiam na sua liderança. E isso faz com que a gente, eu acredito, né, obviamente o número é muito expressivo, né, que não confia, 83% não confiam nos seus líderes diretos. Isso faz com que haja um desestímulo para essa galera que está mais começando, né, a se tornarem líderes, né, no futuro. Eu acho que as mulheres também, elas se sentem desestimuladas por isso,
Eu acredito por uma questão de pressão mesmo. Imagine, a gente tem milhares de papéis. É verdade. Nós vivemos exaustas nesse sentido. E às vezes falta referências para que a gente se sinta estimulada de assumir isso, porque ser líder no Brasil, ser líder de uma empresa, hoje é associado ao nível de complexidade de exaustão emocional, né? Muito problema para resolver, apagar incêndio toda hora. Então, assim, as pessoas elas estão desistindo de irem para a liderança por conta desse nível de complexidade, optando por mais qualidade de vida. É como se liderar fosse igual a estresse, entendeu? As pessoas têm muito isso mesmo, que acham que a liderança é só... Mas assim, não tem coisa melhor do que você estar na linha de frente, você vê um líder, você vê o desenvolvimento da galera, você vê que aquilo ali foi você que plantou uma sementinha e que o negócio fluiu. Tem os estresses do dia a dia? Tem, mas como tem em qualquer lugar, né? Em qualquer carreira. E assim, a liderança realmente, você tocou num ponto que realmente as pessoas olham para os líderes muitas das vezes e às vezes, eu não quero isso pra mim, não, realmente é muito estresse, é muita coisa e tal, mas também a gente tem que pensar, o que é que nós estamos fazendo para que essas pessoas pensem isso? Né? Qual é o nível que nós estamos levando para essas pessoas? Então, acredito que é a nossa entrega, né? Entrega porque, na verdade, é aquilo. As pessoas, muitas vezes, que estão ali na nossa frente, ela é um espelho da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, de não mentir, mas, assim, aquela coisa de ser realista diante das dificuldades, falar do que tem, mas também falar das coisas boas. E muitas coisas, as coisas ruins é que onde botam mesmo lá em cima, né? O sarrafo sobe e aí aquela coisa, sabe, surreal. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional no dia a dia, porque ser líder é muito bom, sabe? É muito bom você liderar, é muito bom você estar à frente, mas também tem os desafios, como toda carreira vai ter. Então, para você, liderança, ela é uma missão ou foi uma oportunidade? Na verdade, eu posso dizer que foi uma junção dos dois, sabe? Mas eu acredito que é uma missão. Por quê? Porque eu acho que desde o meu primeiro emprego, ela já estava meio que ali. E eu só não sabia. É tanto que quando eu fui trabalhar no ramo atacadista, eu trabalhava só no, você falando de homens, né? E só tinha eu de mulher. Então você imagina trabalhar onde tinha homens que carregavam carro, motorista, tal. E era eu que liderava eles, sabe? Só que naquela época eu nem sabia disso, né? Então assim, eu sempre tive muito respeito. Eu conseguia me manter num local aonde, tipo, eles não ultrapassavam a sandália dele, não. E às vezes eles me encontram hoje, uns ou outros, eles me chamam de tia Mônica. Dizem, tia Mônica, não sei o quê. E é bem engraçado, todo mundo a gente já tá numa certa idade, vamos dizer assim, né, de 40 e poucos anos, mas todo mundo se dá muito bem. Então, eu liderava e eu não sabia. Então, quando eu vim para a contabilidade, aí sim, você vai aos poucos construindo isso, se desenvolvendo, estudando e fazendo treinamentos também, para você ver também o tipo de líder que você é, o que você pode ajudar. Então, realmente, é uma coisa que a liderança é fantástica. Agora também vamos ver como estamos passando isso para as pessoas, né? Eu acredito que a responsabilidade daqueles que estão à frente de qualquer tipo de liderança é sempre muito maior, né? Porque a gente está ali para inspirar, para conduzir. O exemplo, ele é arrasador nesse sentido, então não adianta só você falar como tem que ser, você precisa mostrar com a prática que você segue aquilo que você determina, aquilo que você conversa, aquilo que você lidera, né? Aquilo que você conversa com as pessoas. Eu tava esses dias assistindo um podcast de Joel J com a esposa dele, Lalas, e aquela coisa mesmo trivial de se dizer, tipo, deu tudo certo, maravilha, todo mundo. Ai, maravilha, lá, tal. Deu errado, o líder fez algo que não alinhou a sua equipe. Não tem jeito. A responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade é nossa, ali naquele momento é nossa. Aí eu acho que é por isso que fica um peso muito grande. Mas ao mesmo tempo vem uma oportunidade. De quê? De olhar para aquilo ali e dizer, beleza, não deu certo aqui, o que é que eu posso alinhar, o que foi que aconteceu e seguir em frente. Mas muitas vezes a gente fica ali o tempo todo se remoendo naquilo e esquece de seguir, e aí as pessoas acham aquilo como se fosse não conseguisse. E não é assim.
né? Então, assim, tem líderes, as meninas que trabalhavam comigo no fiscal há muito tempo, na época mesmo da mudança de SPED fiscal que chegou na área da contabilidade, então era tudo muito novo. E aí, meu Deus, tem que ver os arquivos, tem que validar, tem que ver. E eu ficava com a galera, muitas vezes, eu juro a você, Fanny, eu olhava e dizia, meu Deus, como é que vai sair disso? Porque era um negócio tudo novo, por mais que a gente estudasse, soubesse, mas tinha aqueles erros danados. E aí eu dizia, não, vai dar certo, bora, vamos. Menina, depois que saía, a gente se acabava de rir. Ela dizia, mulher, como é que tu sabia que não ia dar certo? Ficava dizendo que ia dar certo, mas deu, nem que seja depois a gente vai resolver, mas vai dar. Então, assim, sempre foi meu mesmo, de chegar e estar ali com todo mundo e estar junto. Porque um líder tem que estar junto com a galera, o tempo todo. Independente, né? É com certeza, na alegria, na tristeza, e ser você, e às vezes eu digo até o pessoal, às vezes eu não sei até como é que eles me respeitam, vamos dizer assim, porque eu entro na onda mesmo, eu brinco com eles, mas na hora de puxar a orelha, eu puxo a orelha, sabe? Tem que estar ali e tal, porque tem que ter esse respeito, não adianta, né? Entre ambas as partes. Então a gente também tem que saber se colocar e saber ser líder de uma maneira, vamos dizer assim, que seja bom para todos. Isso mesmo. E jovens, não tenham medo da liderança, se oportunize e joguem esse papel. Eu acho que na verdade tem que sentir, né? Vai sentir, vai viver o papel, veja, e aí você faz o experimento e aí depois você decide. Mas não diga não. Mas, ó, não queiram assumir cargos de liderança pelo dinheiro, viu, minha gente? Não, pelo amor de Deus. Não pense nesse sentido. Existem outros caminhos. Não flui, não. Na verdade, assim, essa questão do dinheiro, né, é muito relativo não. Na verdade, tudo que você faz pelo dinheiro, só pelo dinheiro, não vai pra frente. Não se sustenta. Chega um momento que não dá mais pra você. Rasgando elogios pra você. Olha, tá demais. Né? Olha, depois você vai me dizer aí, como foi tudo, tá vendo aí nesse momento. Tamo aí. Olha, uma outra pergunta pra gente aí conduzindo nossa conversa. Estamos quase uma hora aqui conversando. Não diga aí. Passa rápido. Duas tagarelas, pronto. Aí... É o seguinte, nós mulheres, tivemos uma educação muito voltada para a competição. Então a gente foi ensinadas a competirmos umas com as outras. Você concorda com isso? Eu acredito que sim, eu concordo. Eu concordo, sim, que a gente foi ensinado, sim, a viver nesse mundo competitivo o tempo todo. Porém, eu acredito que de um tempo para cá, devido às outras coisas que a gente vai vendo que não é só essa competição. Existe outro cenário, mas eu acredito que sim, principalmente essa geração lá atrás, vinha muito nessa questão de competitividade. Aí vinha competição com o homem, né, com essa coisa toda que tem que ser, então... Pelo homem, né? Não é isso, então tudo. Então, quando você vê, você está em todas as competições, e diz, meu Deus, e agora? Existe a competição? Existe, que é bom, sim, porque você tira um aprendizado, mas isso não é o fim, né? Então, isso é um momento, é um processo que vai acontecendo, e que nem todas as competições você vai ganhar, né? Então, tem horas que você vai ganhar, tem horas que você vai perder, mas eu acredito que a gente foi criado, infelizmente, eu acredito que essa nova geração agora, que está chegando, já pode chegar numa nova pegada e ter menos isso. Mas eu acredito que ainda tem sim, essa competição ainda, no meu ponto de vista, eu ainda acho que é forte. A gente tem uma trajetória que não facilita muito a colaboração entre as pessoas, né? No mercado profissional, principalmente, isso é muito evidente, porque a gente é muito instigado a ser o melhor, a tomar, por exemplo, se você tem uma estrutura hierárquica, por exemplo, da instituição. Para você assumir a gestão, o gestor, ele sobe ou ele cai fora. Né? Então, existe uma competição. Muitas vezes o líder, ele não desenvolve o seu liderado com medo de aquele liderado tirar ele daquele lugar. Então, isso é uma pobreza de espírito muito grande, né, dentro da liderança, porque a gente sabe que para a gente poder crescer, a gente tem que ter um time melhor do que a gente, para que a gente possa ir adiante. A competição, assim, como eu disse, eu acredito que existe sim, mas no âmbito do trabalho, por exemplo, eu sempre olhei, né, na contabilidade como um todo, tipo, tinha coisas que eu sabia que eu não era tão boa naquilo. Né? E quem trabalha comigo sabe porque eu falo mesmo, não tenho problema quanto a isso.
E mesmo eu sendo líder, e aí eu dizer, pá, vamos aqui, você sabe isso aqui mais que eu. Então chega, vamos comigo. Acho que ser bom em tudo, tá, né? Ali, né? Melhor que um ajuda o outro e você vai aprendendo e sempre um tem o que ensinar para o outro. Não tem jeito, né? Então, eu tô falando, a gente tem que aprender com quem é bom. A gente tem que ter os bons ao nosso lado. Senão não faz sentido. Eu acredito que uma das maiores qualidades de um líder, uma virtude de um líder, é a humildade. É ele poder aprender com seus liderados, é ele poder dar espaço para os seus liderados, eles crescerem e contribuírem, né? Eu acredito que tem muito a ver também com essa nova geração. Nós, mais velhos, e eu fui fazer um teste também agora para design de carreira começa hoje, e eu descobri um teste que consegue identificar a sua idade mental. Qual é a sua idade mental? Gente, eu fiquei assustada. Minha idade mental é 48 anos. Você tem noção que eu sou uma velha de 48? Sorte que hoje quem tem 48 senhora. Quem é 48 hoje já tá bem, viu? Que eu tô nos meus 46 e estou na flor da carne. A pessoa com 35, com cabeça de 48, gente, pelo amor de Deus. Mas porque as coisas são tão rápidas e às vezes a gente pensa lá na frente, já pensa em outras coisas. Então, a gente tem outra mentalidade realmente. Aí evolui em outras. E o estudo também, né? Então você já provavelmente já estudou bastante, já fez muita coisa. A experiência de vida, né, minha a experiência. Eu saí de casa com 16 anos para enfrentar a vida. Então, assim, você é jogado no mundo e fala assim, agora é você por você. Então você precisa se desenvolver na raça, né? Totalmente. Então, isso que você falou da humildade de aprender, eu acho muito relevante a gente pontuar, né, para a liderança, é muito importante mesmo. E voltando para o assunto da colaboração, por que eu toquei nesse assunto? Porque, historicamente, nós acabamos aprendendo a competir uns com os outros, de uma forma geral, né? Se é no esporte, né? A gente vê o quanto que as pessoas que seguem a carreira do esporte sofrem com isso, porque a pressão é muito grande por vencer, por conseguir medalhas, por estar no topo, né? E a colaboração, ela fica sempre em segundo plano. E talvez isso seja a raiz do grande problema que a humanidade acaba tendo, que é do egoísmo, né? Da falta do olhar para o outro. E esse exercício da colaboração é algo que eu tenho me dedicado a aprender também. É uma coisa que é aprendida, porque a gente não aprende isso naturalmente, né? O natural é a competir e a pensar em si, né? Digamos assim. Isso. E eu queria saber o que você acha, na sua visão, qual é a potência que a colaboração tem no meio feminino? Então, eu acredito que se realmente a gente olhar para esse lado, né, de colaboração e não de competição, né, falar no âmbito mesmo assim, da contabilidade. Nós temos várias mulheres que são excelentes contadoras, que umas aprendem com as outras, né. Recentemente teve um evento em Aracaju e vieram mulheres fantásticas dali, né, mostrar, falar a respeito. Então, assim, se a gente entender que umas aprendem com as outras, que realmente a gente está ali, cada um no seu trabalho. Eu também já tive e tenho ex-amigas que saíram do escritório, que hoje têm os seus negócios, outras que foram para outra coisa, e está tudo certo. Então, assim, e acaba que um às vezes fala com a outra, ei, estou com dúvida nisso, isso aqui você viu, e tal, não sei o que. Mentira, é isso. Tem lugar e para todo mundo. Aí acaba que eu aprendo com uma pessoa, a pessoa aprende com a outra, e acaba uma colaborando com a outra e não competindo, né? Claro que às vezes acontece da gente ter algum cliente em comum, acontecer isso, acontecer aquilo, que na vida isso acontece, né? Mas compatibilidades ou não, né? Então isso vai acontecer, não tem para onde correr. Mas eu acho que o principal é a gente entender que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, independente de qualquer coisa. Se não tá gravada, só avisar aqui para Vivi, ela tá triste porque vai ter que voltar a trabalhar. Não sei se tá gravada. Pois é, depois você assiste o restante. Então, assim, mas essa aqui, você está me ajudando, eu estou ajudando você, e a gente está tendo uma troca, né, muito grande de experiências e ajudando outras pessoas. E com certeza essas outras pessoas, isso vai ser transmitido para outras e assim vai. Então, é pensar em um bem maior, é pensar em algo, não pensar tão pequeno, vamos pensar maior, vamos pensar que a gente pode unir forças para que a gente leve essa colaboração para todo mundo e que se a gente plantar a sementezinha hoje, com certeza, daqui a pouco a gente vai ter uma árvore bem linda.
Ai, que lindo, filosofou aí, hein? De vez em quando acontece, não é sempre não, mas acontece. Você sabe que eu já estou puxando sardinha para nossa rede de colaboração, né? Você sabe. Né? Já estou abrindo o caminho aqui para as outras pessoas já saberem que nós temos uma rede de colaboração profissional. Que a ideia é uma rede de apoio, né? Para que as pessoas elas encontrem ali espaço para o seu desenvolvimento, para inclusive conseguir aí apoio para continuar crescendo, né? Às vezes a gente faz um curso, por exemplo, e depois que termina o curso, e aí? A gente vai para onde, né? A gente faz como? A gente para... Se você não tiver ali a ousadia de já ir colocando em prática, ou até a oportunidade, você vai continuar com aquele conhecimento sem colocar em prática. Então, a ideia é favorecer que você consiga ter apoio contínuo para continuar aprendendo com a gente. Né? Pois Se você ainda não conhece... que propague, né? A cada momento aí para todo mundo e que realmente os conhecimentos vão ali transbordando a todo momento. Se você ainda não conhece, por favor, entra na nossa bio, segue. Quem não segue ainda, aqui é a Mônica, segue a Mônica. Quem não me segue ainda aqui na Design de Carreira, por favor, aperta lá no perfil e conheça o programa do Design de Carreira. Aproveitem, né? E eu digo que, como eu disse, nada por acaso, tem um porquê, né? E quando você pensa em algo diferente, você pensa em inovação, de coisas que a gente falou aqui, quando você pensa em se mudar, em ajudar o outro, então você tem que se juntar com pessoas com qual a gente realmente confia e que sabe que vai fazer um diferencial. Né? Então, a gente tem que confiar naquilo e fazer. Então, eu acho que isso vai ser bem bacana. E para quem não conhece, eu acho interessante realmente conhecer, porque o design de carreira, tudo que tem, essa colaboração entre as mulheres, entre outras pessoas também que vão estar no grupo, isso com certeza vai fazer com que a gente alavanque ainda mais a nossa carreira e principalmente como pessoa. A nossa vida. Como pessoa, na nossa vida, o negócio não anda. Gente, então vamos chegando aqui para o final. Eu queria saber... primeiro, como que você faz para equilibrar a vida pessoal como profissional? Se você acredita que é possível separar ou você consegue juntar? Como é que você faz para lidar com tudo isso? É complicado, né? Mas, você é mãe, esposa, você tem suas outras funções na vida. Então, como é que você faz para lidar com tudo isso? E quero te pedir para deixar uma mensagem final aqui para nossa live. Então, na verdade, eu acredito que quando a gente tem algo maior, as coisas vão se encaixando, né? Então, a família acaba que entende realmente as coisas que a gente quer, seja no estudo, seja nas outras coisas que a gente faz, seja no trabalho, e acaba que uma coisa vai se conectando com a outra e vai se fechando. E aí, o principal é a família, porque é onde realmente é o nosso alicerce, mesmo de todas as dificuldades que cada família tem, mas realmente é ela que faz o nosso alicerce, a nossa sustentação e que diz, vá que eu dou conta, então eu vou fazer isso aqui. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho isso, né? Então, isso para mim é mais tranquilo, referente. Aí inventa de fazer MBA, inventa de estudar, inventa de fazer isso, fazer aquilo, quando vê um monte de coisa, que eu digo, meu Deus, como é que vai dar conta? Mas dá, no final tudo dá certo. Mas é isso, eu acredito que nesse momento aí é que a gente consiga equalizar, né? Na verdade, é como se fosse aquela rádio que nem tudo a gente vai deixar todo mundo na mesma frequência, não vai ter esse equilíbrio em tudo, mas a gente tem que olhar aquele momento que a gente está vivendo e onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer isso para equalizar e deixar tudo bonitinho para essa rádio tocar. Então, que essa rádio, eu digo que é a nossa vida, que é o que a gente vai tocar, que é o que a gente vai saber de bem. Então, eu tenho uma força maior que é Deus, aonde Deus realmente vai estar com a gente em todos os momentos, e é Ele que vai nos fortalecer, junto com a família, junto com todos, e aí a gente consegue viver e entrar agora também nesse desafio, nessas coisas de design de carreira, trabalhar junto nessa colaboração. Para mim foi muito satisfatório realmente estar aqui com você, é um aprendizado, né? É aquela coisa de, meu Deus, algo novo, como é que vai ser? Mas conseguimos, eu acredito que a gente passou um recado, a gente disse algo realmente que é de coração, não foi nada inventado, então isso é verdadeiro, então isso é o que vale. Então que essa seja a primeira realmente de muitas, mas que principalmente que a gente leve o melhor para quem está ao nosso lado, para quem a gente for passar tudo que a gente sabe,
e todas essas pessoas que forem entrar aí, né, no design, que for nas mentorias, que for fazer qualquer outro trabalho, que elas entrem sabendo que vão aprender, não só comigo, com você, com qualquer outra pessoa que esteja lá, mas a gente vai estar lá para apoiar e se apoiar o tempo todo. Muito bom. Quero agradecer a sua participação, por ter topado o desafio. Eu falei, Mônica, vamos fazer uma live? Ai, meu Deus! Foi! Mas olha, foi maravilhoso. Obrigada por ter compartilhado um pouco da sua trajetória aqui com a gente. Raíssa entrou aqui. Então, obrigada por ter compartilhado um pouco da sua trajetória. Eu acredito que o nosso papel enquanto pessoas mais experientes, né, no sentido assim, mais antigas, digamos assim, né, colaborar com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com a nossa jornada para aqueles que estão começando, porque a gente sabe que não é fácil, a gente começa a nossa vida com milhares de sonhos e a gente precisa encontrar no nosso caminho pessoas que acreditem na gente e nos apoiem. Verdade. E que nos dê ali a força para a gente seguir o caminho que a gente realmente acredita e não aquele caminho que é imposto pra gente. Se a gente tem a oportunidade de escolher, então que a gente escolha, que a gente acredite naquilo e busque ajuda, né? Porque a gente não precisa conquistar o mundo sozinho, né? Tem até um ditado que fala, quando a gente quer ir mais rápido, a gente vai sozinho, e quando a gente quer ir mais longe, a gente vai acompanhado. Então você não precisa estar sozinho pra gente... Fica mais leve, né? Fica mais leve. Às vezes é mais complexo, que você tem que lidar com o outro, com o que o outro pensa, acolher, mas é muito engrandecedor. Acredito que se eu tivesse também que deixar uma mensagem aqui para quem continua com a gente até agora, acreditem no poder da colaboração, acreditem que a gente não precisa ser sozinhos no mundo, ainda existem pessoas, e eu acredito que a gente tem que ser aquela pessoa que incentiva outra pessoa, que a gente só consegue, de fato, transformar o mundo para um mundo melhor quando a gente se une com pessoas com mesmos propósitos, né? Que tem ali o mesmo objetivo e de colaborar, de fazer o nosso melhor. Então, muito obrigada pela Obrigada a você. Obrigada, gente. Segue aqui o canal da Design de Carreira. A gente vai fazer outras lives. A próxima live que a gente vai ter ainda essa semana vai ser sobre mulheres no direito, né? Mulheres na advocacia. Então a gente vai ter aqui uma outra pessoa especial, que é a Verônica Andrade, para trocar ideia. Então vocês também estão convidados. E é isso. Sejam bem-vindos e fiquem por aqui com a gente. Beijo. Até Tchau. Tchau.